Olá, gente querida. Muitas pessoas sofrem com uma autoimagem negativa. Muitas pessoas se comparam a outras e por isso se sentem inferiorizadas. Talvez porque tenham menos dinheiro, talvez porque sejam menos belas, talvez porque não sejam pessoas de expressão na sociedade. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que todo mundo está se comparando, quantos seguidores, né? Qual é a tua expressão? E, obviamente, esse mundo é um mundo que faz com que a grande maioria se sinta inferiorizada quando poucos se sentem ou estão numa posição de destaque. Mas como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos vê, especialmente nós que cremos em Jesus Cristo? Então eu quero para vocês hoje falar 7 maneiras como Deus nos vê. Como é que Deus nos descreve, né? Então, em primeiro lugar, ele nos descreve como ovelhas. Ovelha é um bichinho muito querido, ele é muito importante, ele fornece lã, ele dá a carne, mas é um animal dócil, um animal que é muito importante na visão, por exemplo, do povo lá do Oriente Médio, né? Então, quando Jesus se compara a um pastor de ovelhas e nós como suas ovelhas, ele está dizendo que nós somos muito importantes, né? E ele diz lá em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma das características da ovelha é que a ovelha reconhece de fato a voz do pastor e ela só ouve e segue a voz do pastor. Se vier uma pessoa de fora chamar, ela não vai ouvir. Claro que ela ouve audivelmente, mas ela não vai seguir aquela voz. Então, Deus ele nos compara como ovelhas, porque um dia ele nos chamou e nós nos entregamos a ele. E queridos, se você e eu somos ovelhas, Jesus é o pastor. Que coisa maravilhosa! Temos o pastor das nossas almas, Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. Amém? Mas Deus também nos vê como atletas. 1 Coríntios 9, 25 diz assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Por que é que Paulo usa desta metáfora do atleta para falar do crente? Porque o atleta naquele tempo, ele corria por uma coroa corruptível, né? Aquela coroa de louros, né? A gente sabe que esse era o prêmio das corridas, das maratonas. E está dizendo que o atleta, ele tem que se dominar, ele tem que treinar, ele tem que ir até o seu limite, né? Todo mundo sabe que os atletas de corrida são muito disciplinados, porque senão eles não conseguem correr. E, sobretudo, os que vão correr longas distâncias, como a maratona. É uma corrida que realmente só quem treina muito consegue chegar. Agora, a vida espiritual é assim também. E o apóstolo Paulo diz que o atleta do mundo físico, né, ele se disciplina, ele se domina para quê? Para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós, a incorruptível. Porque a vida do cristão também é longa. Também demora muito tempo para chegar e cruzar a linha. Graças a Deus, né? Mas o crente, ele vai até o fim. Ele não desiste, ele não muda a rota, ele continua crendo, olhando para a coroa que ele vai receber, esta incorruptível, né? É o que o Paulo usava também a figura, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a segunda maneira como Deus nos vê é como atletas de uma corrida de fundo que dura a nossa vida toda. Fique firme, meu querido, minha querida. Vá até o fim. Não desista, vá até o fim. Cruze a linha de chegada, ou no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ou no dia que ele vier buscar a você e a mim. Nós precisamos estar correndo
o bom combate, combatendo o bom combate e correndo a carreira da fé. Amém? Olha, a terceira comparação ou a metáfora que Deus usa para falar de cada um de nós é soldados. 2 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim, Paulo falando, a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A palavra aqui, não se envolve, no grego é emplenko, que significa ficar entrelaçado, embaraçado, enredado. Não significa que o crente ele tenha que fugir do mundo ou sair dessa vida, não é isso. Mas ele não tem que estar tão enredado, ele não tem que estar amarrado por nada nessa vida. Ou seja, se você é soldado de Deus, é para ele que você luta, que você trabalha, que você vive. O soldado, ele, naquele tempo, principalmente o soldado romano, era a vida dele. Ele treinava, dali ele tirava o seu sustento, ele seguia os comandos dos seus líderes e ele não se embaraçava com as coisas da vida. Porque se ele se embaraçasse, por exemplo, com outras coisas, ele não poderia ser um bom soldado. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que, embora vivamos nesse mundo, nós temos que estar livres para fazer a obra de Deus como um soldado, guerreando, combatendo o bom combate. Amém? A quarta metáfora que Deus usa para nós, ainda usando o seu servo apóstolo Paulo, é o templo do Deus vivo. 2 Coríntios 6,16 diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Os ídolos eram feitos pelos homens, eram adorados pelos homens, mas feitos pelos homens. Eles eram ídolos de madeira, ídolos de cerâmica, eles eram ídolos feitos pelos homens que, de alguma maneira, queriam buscar a Deus, mas o Deus que eles mesmos construíam. A palavra ídolo veio do grego, eidon, eidolon, que significa aquilo que se vê. Nosso Deus é invisível. Então nós temos que tomar muito cuidado com qualquer que seja o ídolo da nossa vida. E que a gente se lembre sempre que nós somos o templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então nós não podemos estar envolvidos em nenhum tipo de idolatria. E eu não estou me referindo somente às estátuas, às imagens. Eu estou me referindo a tudo aquilo que gera segurança em nós, que é aquilo que nós vemos. O dinheiro pode ser um ídolo. Às vezes uma pessoa pode ser um ídolo. E nós não devemos ter ídolos, porque somente o Deus verdadeiro deve ser adorado. Aliás, ele habita em nós. Em quinto lugar, eu quero dizer que a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Lá em Mateus 5,14, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E depois, no versículo 16, ele diz: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz, ela sempre, quando chega no lugar onde há trevas, ela vence as trevas. Você acendeu a luz de um quarto escuro, as trevas foram embora. E Jesus está dizendo que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Se nós nos misturarmos com os homens e não houver diferença, então nós perderemos a nossa razão de existir. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Amém? Temos que brilhar, temos que dar bom testemunho, como pais, como família, como trabalhadores, no trato geral e, sobretudo, no amor de Deus. Quando a gente ama de verdade como Deus ama, e quando a gente vive para Deus e para a sua glória, tudo que acontecer em volta de nós vai trazer glória para Deus e nós vamos brilhar a sua luz. Em sexto lugar, a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Filipenses 3,20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Esse mundo ele é temporário, ele é passageiro. Nós não devemos viver com escapismo, fugir dele, não, porque é aqui que Deus nos criou para vivermos, para criarmos, para prosperarmos, para desenvolvermos, mas nós temos que nos lembrar que isso aqui é um tempo, nós estamos de passagem. Então, se você está passando por dificuldades, não perca a esperança, porque a Bíblia fala, a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o eterno preço de glória. Veja que coisa tremenda. Hoje, tudo que nós temos aqui de tribulação é leve, lá será pesado, né? A tribulação leve é comparada com o eterno peso de glória. De um lado nós temos um tempo que tem o fim, e do outro lado a vida eterna. Então, não nos esqueçamos, a nossa pátria está nos céus, e nós somos cidadãos dos céus. Um cidadão, ele tem direito a entrar. Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas para entrar aqui eu precisei de um visto. Agora, um cidadão americano, ele é permanente. Quando eu volto para o Brasil, eu posso ficar quanto eu quiser no Brasil, porque eu sou um cidadão, eu tenho os direitos de brasileiro. Então eu quero dizer para você que você tem os direitos de habitar no céu eternamente, e é lá que nós vamos habitar para todo sempre um dia, amém? E por último lugar, o próprio Deus nos vê como um reino de sacerdotes. Êxodo 19:6 diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então aqui é Moisés sendo instrumento de Deus para falar ao povo de Israel, mas o apóstolo Pedro, escrevendo para os crentes, ele usa a mesma metáfora, lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você que cremos em Jesus, fomos eleitos lá na eternidade. Deus nos conheceu, nos chamou, e um dia nós nos tornamos seus filhos, quando reconhecemos a Jesus. Somos eleitos, somos sacerdotes de Deus. Porque o sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus, e nós somos sacerdotes reais. Por quê? Porque nós somos da nobreza, Deus é o rei, nós somos nobres, somos seus filhos, somos nação santa, separados para Deus. Nós não somos desse mundo, e Deus deixa claro que o propósito dele nos ter chamado e nos criado é para que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, querida, eu não sei o quanto, a vida machucou você, feriu você e fez você se sentir menos importante, sem valor, sem dons. Mas eu quero dizer que para Deus você vale muito. Você é tudo isso aqui que nós vimos. Então, levanta a tua cabeça, olha para Deus, receba o amor de Deus e saiba que você é muito importante para Ele, e Ele tem um grande propósito para a sua vida. Amém? Quero pedir que você que foi tocado por essa palavra, que você comente, que compartilhe, e também que você possa se inscrever no meu canal, caso ainda não tenha feito. Vai me dar uma alegria muito grande e será uma grande honra para mim. Deus te abençoe, muito obrigado. Um beijo no seu coração.